Vamos fazer uma viagem percorrendo as Escrituras Sagradas, analisando o texto e interpretando de forma correta. À luz do Espírito Santo, vamos mergulhar e aprender o que realmente o texto quer dizer. Antes de começarmos, peço que se inscreva, curta e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos lá. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali estarei. O versículo de Mateus, capítulo 18, versículos 20, que declara: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É frequentemente interpretado como uma afirmação de que Jesus só está presente quando há ao menos 2 ou 3 pessoas reunidas. No entanto, será que essa é realmente a mensagem do texto? Para compreender o verdadeiro significado, é necessário analisar o contexto. Contexto de Mateus, capítulo 18, versículo 21. A compreensão do que Jesus realmente quis dizer depende do contexto. O versículo 20 começa com a palavra porquê, indicando que ele está explicando algo mencionado anteriormente. Em Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20, Jesus aborda a disciplina na igreja, tratando de um processo de reconciliação entre irmãos. O processo da disciplina na igreja. Nos versículos anteriores, Jesus apresenta um guia prático para resolver conflitos na igreja. Primeiro, conversa particular. Se um irmão pecar contra outro, o ofendido deve abordá-lo em particular e buscar a reconciliação. Mateus, capítulo 18, versículos 15. Segundo, testemunhas. Caso a conversa particular não resolva o problema, o próximo passo é levar 1 ou 2 testemunhas para confirmar o que foi discutido. Mateus, capítulo 18, versículos 16. Esse procedimento segue as diretrizes do Antigo Testamento, em Deuteronômio 17, versículo 6, onde era necessário o testemunho de 2 ou 3 pessoas para validar uma acusação. Terceiro, apresentar à igreja. Se o pecador ainda se recusar a se arrepender, a questão deve ser apresentada à igreja como um todo. Se ele não ouvir nem mesmo a igreja, deve ser tratado como alguém fora da fé. Mateus 18, versículos 17. O significado. Quando Jesus afirma, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, ele está reafirmando a autoridade da igreja em tomar decisões relacionadas à disciplina. Isso indica que, ao se reunirem em nome de Jesus para tratar de uma questão à luz de sua palavra, Deus está presente, concedendo sabedoria e legitimidade para lidar com o assunto. Assim, o foco desse versículo não está na presença de Deus em cultos ou reuniões de oração, mas no processo de disciplina e reconciliação no contexto da igreja. Deus está presente mesmo quando você está sozinho. Muitas pessoas acreditam erroneamente que Deus só está presente quando 2 ou mais pessoas estão reunidas. No entanto, isso não é verdade. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está com você quando você ora sozinho, assim como está presente quando a igreja se reúne para adorar. Entretanto, ao falar da igreja reunida, estamos nos referindo ao corpo de Cristo, que é composto por várias pessoas. Individualmente, você é parte desse corpo, mas não representa a igreja em sua totalidade. Quando 2 ou 3 se unem em oração, isso pode simbolizar uma pequena expressão da igreja, mas não significa que a presença de Deus esteja restrita a esse grupo. Concussão. O versículo de Mateus 18, versículos 20, não deve ser entendido como uma regra para determinar a presença de Deus. Em vez disso, ele aborda a autoridade da igreja para tratar questões de disciplina, seguindo as orientações da palavra de Deus. É essencial lembrar que Deus é onipresente, estando conosco em todos os momentos, inclusive durante nossas orações individuais. Como afirma Mateus 6, versículo 6.
Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Deus está sempre presente, seja quando você ora sozinho no seu quarto ou quando está reunido com outros irmãos. O fundamental é viver em obediência à sua palavra, tanto de forma individual quanto em comunidade. Quando falamos da igreja reunida, estamos nos referindo ao corpo de Cristo, formado por várias pessoas. Individualmente, somos membros desse corpo, mas não representamos a igreja completa. Quando 2 ou 3 se unem em oração, isso pode simbolizar uma pequena expressão da igreja, mas isso não limita a presença de Deus a esses momentos. Afinal, Deus está presente mesmo quando você está sozinho. Espero ter esclarecido de forma simples este texto das Escrituras. Convido a você a ler e meditar na palavra de Deus. Até a próxima.